49. Os dramas de cada um. Nervoso. Rafael passava o celular de uma mão para a outra. Ele e Samara se afastaram logo que adentraram a casa de Eric. Todos tinham várias perguntas a ela. E a Sucena? Calmamente elas respondiam. A Sucena, mais desenvolta que Samara, parecia encarar tudo aquilo com mais tranquilidade. Aparentemente tudo havia sido esclarecido, e o parabéns a você foi cantado. A Sucena partiu o bolo, obviamente, dando a Paola e Jefferson o primeiro pedaço. A tristeza e a solidão de Samara não passaram despercebidas a ele. Afastada de toda a conversação, que ainda girava em torno do desaparecimento das duas, alheia ao olhar dele para ela, mexia no bolo. Se a tristeza no seu olhar não fosse tão óbvia, seria no fato de não estar comendo. Ela simplesmente amava os doces de Isabela. "Por que você não vai até lá?" perguntou Isaac, sentando ao seu lado. "Eu fiquei em absoluto silêncio do prédio delas até aqui para ver se vocês trocariam pelo menos um. A lua está linda hoje." Mas não. Os dois pareciam duas antas atoladas. Rafael franziu o senho, o encarando. "Antas atoladas?" perguntou-o encarando. "Só me diga uma coisa. Você está tentando ofender a nós ou as antas?" Isaac pôs a mão no queixo pensativo. "Sinceramente?" "Eu não sei", respondeu pensativo. "Pelo menos as coitadas das antas não saem do lugar, porque elas são enormes e pesadas. O que não é o caso de vocês. Apesar do seu tamanho, eu acho que vocês ainda estão parados no mesmo lugar, porque estão esperando pelo milagre cair do céu. Isaac vai cuidar da sua noiva. Tenho certeza que vocês têm muitas coisas para fazer. Lembre-se de que o casamento está próximo." "Isso é verdade. Se você quiser aproveitar o meu casamento e pedir a Snow em casamento, eu não me importo", provocou sorrindo. "Você pode até não se importar, mas tenho certeza de que, por mais que a Natália ame a Sam, ela não vai gostar de dividir o seu dia com ela." "Sam." "Que romântico!" provocou. "Vai pegar no pé de outra pessoa, criatura", disse, se levantando. "Eu vou lá. Você tem razão. Ela não está bem", concluiu preocupado. "Ela está triste pelo modo como o Hector saiu porta afora", disse Isaac sério. "Eu espero sinceramente que ele não quebre o coração dela. Meu irmão está muito preocupado com essa amizade." "Eu também espero que ela não se machuque ainda mais", respondeu sério. Suspirou e foi ao encontro dela. "Oi, Sam." "Oi, Rafael. Sinto muito, mas no momento eu sou uma péssima companhia", disse tensa. "Para mim, você nunca é uma péssima companhia", respondeu sentando-se ao seu lado. "Se quiser falar, estou aqui para ouvir. Se quiser ficar quieta, estou aqui para ninguém te incomodar." "Obrigada", disse com meio sorriso. "Mas não creio que alguém venha até mim." Resmungou triste. Ele a encarou virando a para ele. "Você..." O celular vibrando o interrompeu. Distraído, pegou-o. Notificação de mensagem do Hector. Franziu o senho, abrindo a mensagem. "O Albert está atrás de mim. Chame o delegado e uma equipe de policiais para vir ao local. Nem ouse vir sozinho. Estou falando sério. E, por favor, não deixe a Samara saber. Se ela vier atrás de mim e acontecer alguma coisa com ela, é em cima de você que eu vou jogar a minha raiva. E acredite em mim, você não vai gostar disso. E se acontecer alguma coisa comigo, cuide dela com todo o amor que eu sei que você sente por ela. Diga a ela que a amo e que não estou com raiva dela." Ele leu a mensagem sendo incapaz de esconder o pavor do seu rosto. Imediatamente, a enviou para o delegado. "O que aconteceu?" perguntou Samara nervosa, em um tom mais alto que o esperado. Tenso, ele olhou ao redor. Todos estavam olhando para ele. Gostaria de atender ao pedido de Hector. Seria capaz de qualquer coisa para que ela não sofresse, mas seria impossível esconder isso dela. Ainda assim ele tentou. "Nada", respondeu tremendo, guardando o celular no bolso. "Rafael, não me tome por idiota, por favor", pediu alterada. O silêncio na sala tornou-se constrangedor. "Sam, por favor, é coisa da delegacia", disse, se afastando. Ela o puxou pelo braço. "Me deixa ver o celular, eu quero ver a mensagem", disse, quase chorando em seu coração. Ela sabia que alguma coisa grave estava acontecendo, e era com Hector. "Acalme-se, mana", pediu a Sucena ao seu lado. "Você está deixando todo mundo nervoso", concluiu, tocando de leve em seu ombro. Ela puxou o braço violentamente. "Eu sei que aconteceu alguma coisa, e pela cara do Rafael foi com o seu pai. Mas você não se importa, não é mesmo?" gritou furiosa.
Açucena ficou pálida, mas ela não se importou. Depois lidaria com a filha mimada do Hector. No momento precisava descobrir o que acontecera com ele. Virou-se para o Rafael. Por favor, me deixa ver o celular. Se é apenas um problema policial, você sabe que eu não falo nada com ninguém. A angústia tomou conta do seu ser, ao vê-la quebrada daquela forma, complicando ainda mais as coisas. O delegado, extremamente pálido, aproximou-se ficando ao seu lado. Samara, você está muito nervosa. A todo momento temos esses chamados de emergência na delegacia. Não é verdade, Eliana? Perguntou o delegado encarando a esposa. É sim, minha querida. Você vai ver que não é nada demais. Respondeu a juíza gentilmente. Quanto mais eles falavam, mais ela tinha certeza que o Hector estava com problemas, e mais seu coração acelerava e o ar demorava para chegar aos seus pulmões, estava a ponto de ter uma taquicardia. Querida, nós precisamos sair agora, disse o delegado calmamente, beijando a esposa. Delegado Abraão, desculpe-me, mas o senhor não me entendeu. Ou vocês me falam agora o que está acontecendo, ou vou seguir vocês. Suspirando, Rafael tirou o celular do bolso e o entregou a ela. Exasperado, o delegado o encarou de cara feia. Ele cruzou os braços, o ignorando. Depois, arcaria com as consequências de sua atitude. Naquele momento estava aflito demais. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto tão amado. Impulsivamente, ele a puxou para seus braços, apertando-a forte. Ouça-me, eu preciso ir com o delegado. Você pode ir se quiser, mas prometa-me que não vai dirigindo. O Isaac ou o Eric te leva, por favor, prometa-me. Lembre-se de que ele me ameaçou. Ela sorriu em meio às lágrimas em seu peito. Eu prometo que não irei dirigindo. Disse, se afastando ainda chorando. Ele beijou sua testa e saiu correndo com o delegado Abraão. A casa estava empolvorosa depois que os dois saíram correndo e Samara disse o que havia na mensagem. Isaac saiu correndo, queria registrar tudo em primeira mão para o jornal. Eric ligava para o hospital, deixando todos sobre aviso, para uma eventual emergência. Samara olhava toda aquela confusão se perguntando como seguir a polícia. Prometera a Rafael que não iria dirigir, mas Isaac já havia saído correndo. Se ninguém a levasse, ela iria quebrar a promessa. E se o Albert fizesse alguma coisa contra o Hector? E se o matasse? Eu te levaria Snow, mas preciso levar o Luan de volta ao hospital, disse Eric. Ela olhou para Luan, que conversava com a Açucena, e suspirou. Eu ficarei lá à disposição para o caso de precisarem de mim. Obrigada, irmão, disse emocionada. Eu a levo. Só preciso de um carro. O meu está na oficina, disse o pastor Tiago. Vamos com o meu, disse a Açucena, se aproximando com Luan. Eric seguiu com Luan e as duas correram para o carro de Açucena, seguidas pelo casal de pastores. As luzes lá fora não passavam de borrão para ela. As lágrimas simplesmente não paravam de descer por seu rosto. Eu sinto muito, sussurrou Açucena. Nada disso é culpa sua, disse engasgada. Desculpe-me pelo modo como falei contigo, disse abraçada nas próprias pernas. Açucena a puxou para si a abraçando. Tudo bem, não precisa pedir desculpas. Eu sei o quanto ele é importante para você, respondeu tocando de leve em seus cabelos. E se o Albert o matar? Disse soluçando. Acalme-se, querida. Deus está no controle e tudo vai ficar bem, disse Dona Rebeca virando-se para trás. Ninguém estava preparado para o que estava acontecendo. O pastor Tiago mal parou o carro e Samara abriu a porta saindo correndo. As lágrimas a impedia de ver com clareza. Porém, a luz das viaturas permitia ver rastros de sangue pelo local. Com o coração acelerado, viu Albert sendo algemado. Ignorou o olhar mordaz que ele lhe dirigiu. Finalmente, avistou Rafael abaixado com alguém, correu até ele, ignorando os gritos que a chamavam e berrando com os policiais, que a impedia de se aproximar. Sentiu a mão de Açucena segurando a sua e apertou. Ninguém pode se aproximar, senhorita. Sentiu o puxão no braço, tentou puxar de volta, mas o aperto era forte. Furiosamente encarou a policial, que segurava seu braço, e de Açucena. Tenta me impedir de chegar perto do meu pai, para você ver o que eu sou capaz de fazer contigo. Samara soltou da mão de Açucena e apertou a da mulher com uma força descomunal. As deixe passar, gritou o delegado ao lado de Albert, indo na direção delas. Mas, delegado, disse a policial irritada. É melhor deixar as duas se aproximarem.
É muito provável que ele não aguente e precise se despedir delas, disse o delegado Abraão vacilante. Eu não estaria tão interessada em ver um pai assassino, disse a policial maldosamente encarando Samara. E não se preocupe que vaso ruim não quebra facilmente. Mirtes, você está sendo maldosa e desnecessária, repreendeu o delegado. Vocês podem vê-lo, disse gentilmente às duas. Ela nem olhou na direção de Albert, correndo para onde a interessava. Rafael afastou-se, dando espaço para ela se aproximar. Graças a Deus você está vivo, disse se jogando em cima dele. Ai, sussurrou ele pesarosamente. Perdoe-me, disse contendo-se. Você conseguiu. Sentou-se no chão ao lado dele, colocando delicadamente sua cabeça no colo, não se importando em se sujar de sangue. Graças a você, ele foi preso, e espero em Deus que ele apodreça na cadeia. Hector a encarava, por algum motivo não conseguia falar e sua respiração estava ficando difícil. Então, você conseguiu, ouviu? Você conseguiu, ela dizia como se pudesse incentivá-lo a continuar a respirar. Rafael, cadê a ambulância? Perguntou chorando. Eles já estão chegando, respondeu nervoso. Detestava vê-la naquele estado e não poder fazer nada. Samara fingia um entusiasmo que não sentia. Começou a falar coisas com coisas para que ele se concentrasse nela e não desmaiasse, como se estivesse conversando com uma criança que não podia saber da iminência da morte, ou que pudesse distraí-la da dor. Estava orgulhosa dele. Ele havia conseguido, mas sob qual preço? Deus sabia que, se pudesse escolher entre a liberdade de Albert ou a vida do Hector, escolheria a primeira opção. Albert era seu pai biológico pela lógica da coisa, devia a vida a ele. Mas ele lhe tirara tudo. Primeiro a mãe, depois o William e agora Hector. Devagar ele fechou os olhos com um sorriso nos lábios, como se pudesse sentir todo o amor que ela tinha por ele. O grito saiu sem que ela tivesse a menor condição de o sufocar. A dor que sentia era aterrorizante. Aprender a amar aquele homem de sorriso difícil e pensamento lógico e calculista. Aquele homem que nos primeiros dias tentou afastá-la de todo jeito, mas ela insistia em estar com ele. Se porque era carente de amor paterno, ela não fazia ideia. Provavelmente sim, ainda que ele tenha demorado um pouquinho a tratá-la como a uma filha. E agora que isso acontecera, ela o estava perdendo. Rafael a amparou enquanto os paramédicos cuidavam dele. Ela chorava compulsivamente. Ele apenas a apertava em seus braços, orando para que Hector saísse dessa com vida e saudável. Oh, meu Deus, não o deixe morrer. No nome de Jesus, não o deixe morrer. Samara dizia freneticamente. Rafael apertou os olhos, evitando que suas próprias lágrimas viessem à tona. Oh Deus, por que eu não fui mais rápido? Pensou Rafael triste. Não poderia dizer isso em voz alta. Ela se sentiria culpada. Rafael, começou se afastando dele. Se eu não tivesse ficado agindo como uma pessoa mimada e tola, vocês teriam chegado a tempo de evitar que ele fosse ferido dessa maneira? Ele engoliu seco. Será que dissera em voz alta sem perceber? Eu gostaria de ter chegado mais rápido e evitado tudo isso. Mas não tem como sabermos. Assim como poderíamos ter evitado que ele se ferisse dessa maneira, poderíamos ter deixado as coisas ainda piores. Não tem como sabermos, meu amor. Fechou os olhos envergonhado pelo que dissera, mas parece que ela não percebeu que ele a chamara de amor. Eu quero ir para o hospital, disse, se soltando dos braços dele. Ele estava a ponto de pedir desculpas pelo que dissera, quando um paramédico se aproximou. É melhor levá-la ao hospital também? Ela está muito nervosa, disse o rapaz. Eu quero acompanhá-lo, disse teimosa. Neste momento, a ambulância onde estava Hector saiu a toda velocidade. O que aconteceu? Perguntou exasperada. Ele estava tendo paradas cardíacas. Estávamos tentando reanimá-lo. Pode ser que... O paramédico se interrompeu, sem saber como continuar sua linha de raciocínio. Eu vou te acompanhar ao hospital, disse Rafael pegando em sua mão. Cadê a Sucena? Perguntou soluçando. Rafael olhou ao redor procurando por ela, encontrou-a com o pai e mostrou para Samara. Graças a Deus que ele está aqui. Deve estar sendo difícil. Eu fui tão cruel com ela. Lamentou. Ela vai entender.
Eu gostaria que ela tivesse a chance de descobrir o pai espetacular que ela tem. Disse-o abraçando. Não sabia o que dizer. Temia dizer algo que a enchesse de esperança e isso a destruísse ainda mais. Ou algo que a deixasse ainda pior naquele momento. Levou-a para o hospital. As notícias não eram as melhores. Hector tinha uma tipagem sanguínea rara e perdera muito sangue, estava no centro cirúrgico, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Samara precisou ser medicada. Sua pressão arterial caiu e, extremamente nervosa, ela não parava de chorar, dificultando para a enfermeira lhe colocar o soro. Ele me tirou tudo, disse Grog. Rafael sentou ao seu lado, pegando em sua mão. Rafael? Sim, respondeu tirando o cabelo dela do rosto. Séria, ela o encarou. Prometa que ele não vai tirar você de mim? Que você vai se cuidar? Não me deixa sozinha. Fechou os olhos adormecendo. Delicadamente ele lhe secou as lágrimas. Você vai ficar aqui com ela? Perguntou Micaela da porta. Vou, assentiu. A irmã adentrou tocando na testa da amiga. Eu disse para ela se cuidar, porque ele iria quebrar o coração dela. Agora, eu queria que ele tivesse quebrado seu coração. Tenho certeza que estaria doendo menos. Como ele está? Perguntou preocupado. Ainda aguardando o período crítico passar, a Açucena doou sangue. Espero em Deus que ele sobreviva pelas duas. À sua maneira, as duas precisam dele. É verdade. Se ele morrer agora, Samara vai sofrer demais. Mas a Açucena vai ficar destruída quando descobrir que o pai era inocente e tiver a chance de pedir perdão. Estranho como pessoas como nós gostaríamos de ter um pai preocupado conosco, enquanto que outros como a Açucena têm e não valorizam. Disse com os olhos cheios de lágrimas. Verdade, mas a questão é que ela já tem um pai amoroso e preocupado. Então ela não sente falta disso. Disse pensativo.